Sou da cidade de Avelino Lopes, Piauí. Um abraço para os nossos irmãos lá no Piauí. O que fazer quando o pastor é teimoso e não aceita opiniões para a melhoria da igreja? É rebeldia não aceitar algumas ministrações do pastor que não estão de acordo com as escrituras? Por exemplo, Lúcifer é irmão de Jesus? Meu Deus do céu. Pai, me ajuda nisso. Jesus amado, se vocês quiserem comentar também. Não, só ora por esse pastor, só ora por ele. Isso aí é outro programa. É outro programa, como já foi sugerido aqui, nós vamos trazer no próximo tempo. Mas como o pastor diz, ore e Deus dá sabedoria e discernimento para você. E existe um desvio teológico aí, né? Muito. É um desvio teológico. Até na relação. Tem outro aqui. Bom dia, meu nome é Júnior e não consigo ver isso que vocês falam nas igrejas. Não há preocupação com as ovelhas, mas com o que ela tem para oferecer. Não, é verdade. Desculpa, isso está ligado ao que nós estamos falando aqui, Wilson. Oi? Bom, depois eu comento o e-mail do Wilson, porque agora nós temos uma participação pelo telefone. Oi? Alô, quem está falando? É a MCF. Desculpa, não entendi. MCF. Ah, tá. Ela não quer se identificar, ela falou a sigla do nome, as iniciais do nome. A senhora está falando de onde, minha irmã? Ouro Branco. Ouro Branco, Minas Gerais. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. O que a senhora gostaria de acrescentar? Quando o pastor, na comparação, ele toma mais a atenção pega mais a opinião dos membros do que ele mesmo dá opinião, sei lá, está certo ou está errado? Quando o pastor não pede opinião, é isso? Não, quando ele pega mais a opinião dos membros e ao invés dele, dá a opinião dele. Ah, entendi. Quando ele não tem opinião própria e acaba... Bom... Está dando mais a opinião das ovelhas. Tá. A senhora quer falar mais alguma coisa? Porque aí a gente comenta a sua fala. Não, é porque, assim, tem acontecido alguns assuntos aqui, na determinada igreja que eu congresso, que dá a impressão, assim, que o pastor está indo mais pela opinião dos membros do que ele próprio. Uhum. E com isso a gente tem visto, assim, uma certa dificuldade na igreja. Alguns membros têm saído da igreja, chateados. Então eu queria, assim, uma opinião, inclusive queria também pedir oração em favor dessa congregação que a gente conversa. Amém. Tá bom, a gente desde já agradece a sua participação, nós vamos comentar então aqui a sua pergunta, tá bom? Muito obrigado. Interessante é que essa irmã está falando, me fez lembrar, há uns anos atrás, logo no início do ministério, eu e minha esposa fomos pastorear uma igreja, pastoreamos 8 anos essa igreja, e bem no início, tinha acabado de formar no seminário, no ano 2000, no início de 2001, e chegavam alguns irmãos para mim e falaram, pastor, olha, eu acabava de pregar, falou, olha, sua mensagem está assim, aí na outra semana sim, você tem que falar isso, você tem que mudar aquilo. E eu, muito novo naquela época, né, assim, eu ficava meio assim, às vezes eu pegava a opinião do irmão, depois a opinião do outro, e aí, bom que nós paramos um pouquinho e falou assim, não, nós precisamos ouvir a Deus. Porque se o pastor for ouvir todo mundo chegar a ter opinião que a igreja deve fazer isso, deve fazer aquilo, ele não pastoreia. Então o pastor é alguém que ele tem o cajado na mão ali, dado por Deus. É verdade que na multidão de conselhos está a sabedoria, mas ele não pode ser levado, não. Mas também não pode ser... Não pode ser ignorante, né? O centralizador da coisa, né? O onipotente, né? Minha irmã de Ouro Branco, vamos rasgar assim. Primeiro, se a questão das opiniões é do âmbito de ferir alguma coisa da Bíblia, não tem opinião nem da comunidade, nem do pastor. Tudo aquilo que a Bíblia diz deve ser feito, deve ser cumprido, não deve ter reunião, não deve ter assembleia, não tem axiologia quando tem um padrão bíblico. Agora, quando irmã, questões de pintura, construção, reforma, ministérios, etc., toda igreja, comunidade local, costuma ter os donos da igreja, pessoas que se sentem a autoridade da igreja. Regra geral, essas pessoas elas detêm o poder financeiro da igreja e elas ameaçam o pastor com esse poder, de maneira que se ele não seguir a opinião delas, ele está fora. Aí cada colega, cada pastor vai ter que inchar o peito, ficar corajoso e sujeitar-se a ser mandado embora para fazer a vontade do Senhor. Um colega, um pastor com chamado, que crê que Deus o chamou, ele não se submete ao chicote de ninguém, nem de grana. Se uma pessoa ameaça, se o senhor não fizer isso, vai ter uma reunião, o senhor vai ser mandado embora. Esse cara tem o chamado, ele vai embora.
com alegria, com prazer. O pastor chamado e vocacionado, ele não é sustentado pela igreja local e muito menos por donos de igreja. Ele é sustentado pelo Deus. Senhor da obra, pelo Deus da igreja. Então, aquele vocacionado, ele não se sujeita a nada. Fica difícil a gente fazer a leitura do que está acontecendo ou aí. então ele, né, Fábio? Ou então ele vai, se Deus manda ele encarar, vai bater de frente, e o sistema vai cair e a vontade de Deus vai prevalecer naquele lugar, né? Jean, Inês Gerais, ele não vai se sujeitar à vontade do homem, mas sim à vontade de Deus. não tem estatística, mas regra geral, quem bate de frente, arruma a mala e vai para outro lugar. Eu não tenho estatística acerca disso, mas regra geral, a maioria tem medo de confrontar, porque o que mais acontece não tem estatística, mas quando peita um dono de igreja, alguém, ele é convidado a se retirar, ele não tem o perfil da igreja, ele tem uma visão diferente, e ele vai para outro lugar. Mas eu queria só voltar na fala do Wilson lá. Realmente tem igrejas onde a liderança, existem igrejas assim, infelizmente, né? Ainda mais agora nessa corrida do ouro que está o evangelho no Brasil crescendo, essa coisa toda e tal. Então, o mercado evangélico é um filão, né? Inclusive as empresas seculares estão descobrindo que o mercado evangélico é um filão. Então, estão querendo fazer dinheiro e tal. Aí entra a questão do showman. Mas como a gente sempre diz, existe um remanescente fiel. Amém. Existe o povo que é fiel a Deus, a palavra de Deus, que não se vende. E tem pastores sérios, homens e mulheres de Deus, que não se vendem por dinheiro nenhum. E ele dá a cara para bater mesmo e vai para frente, né? Agora, é claro, nós precisamos identificar se esse indivíduo é pastor, se não é, e orar a Deus para ajudar, porque às vezes o moço é pastor, mas ele está sozinho ali, ele não tem gente que o sustenta, coluna de oração, entende? Gente que está ali dando suporte para ele. Mas o cuidado de Deus sempre vai fazer com que pessoas, seja dentro da comunidade ou não, estejam intercedendo por ele. Mas tem esses casos. Uma frase para o Wilson aí, ele não pode generalizar, ele tem que conhecer, ele tem que procurar, que ele vai achar um lugar onde o evangelho é puro, verdadeiro, vai viver aquele evangelho com graça de Deus. Maravilha. Eu queria registrar mais participações aqui rapidamente, o nosso tempo está indo embora. A Janaína, ela diz assim, a Janaína Mangerotti, é triste ver cada vez mais igrejas de pastores não vocacionados, ovelhas cada vez mais feridas, Jesus cada vez menos lembrado. Mas tem outro lado dessa moeda aí também. A Ana Flávia manda um abraço para o Elemento Comum, diz que eles são bênçãos na vida dela, gosta da música Viver por Ti. Parabéns. A Bárbara Nobre diz, pastor não é status e sim chamado. Amém. A Ana Flávia de novo, ela repete o Twitter dela sobre o Elemento Comum. A Vitória Rodrigues diz que a música que ela mais gosta é o Só Descansar, do Elemento Comum. O pessoal do Twitter, cantor Gui Fares, manda um beijo para o Gui, que Deus continue trabalhando na sua vida. A musicista Andresa fala assim, como agir em relação a um pastor que ao invés de nos ajudar com palavras de ânimo, fala para a gente desistir, né? Bom, e aí, como é que o Alveira vai agir? Depende de quê, que vai desistir de quê, né? Porque às vezes tem coisa que tem que abrir mão mesmo. É o que está sendo dito aqui, né, minha irmã? Se o pastor está falando aquilo que não está casado com a palavra de Deus, então, eu sempre dizia isso no púlpito lá, quando eu pastoreava lá em Garapé, dizia, gente, eu sou homem, sou pastor, mas eu sou homem e sou limitado também como vocês. De tudo que eu falar aqui, se tiver alguma coisa que eu falar em cima do púlpito que não está casado com a palavra de Deus, esquece. Agora, o que eu falei que está casado com a palavra de Deus, segue, porque eu não estou falando de mim, eu estou falando da palavra, né? Agora, a palavra é maior do que a gente. O que for do homem, humano, a parte humana, às vezes, porque quantas vezes eu chegava em casa e falava com minha esposa assim, poxa vida, não devia ter falado isso no púlpito, porque às vezes era o homem, o Jean, que estava falando ali. Então, esquece, o que não é de Deus, esquece. Agora, que interessante, gente, esse dia eu estava vendo um programa e o pastor lá, a pessoa que estava falando lá, ele falou tanta coisa, em momento nenhum eu vi ele falando o nome de Jesus. Em momento nenhum eu vi ele abrindo a Bíblia. Ele falou de tantas coisas, mas ele não falou do reino. Então há um perigo também, quando a pessoa ela usa só esse poder dele de persuasão e começa com fábula para atrair as pessoas. E entra aquela questão, a autoridade não é o pastor que é a autoridade é a palavra que ele usa. Ele usando essa palavra é que ele faz autoridade, porque se ele não estiver falando a palavra, ele não tem autoridade, não. Por isso que falam pra gente, como ovelha, depois de uma pregação, a gente conferir na Bíblia mesmo. Igual, por exemplo, eu fui ministrar em uma igreja
E a pessoa que foi pregar, pregou assim, que nós devemos merecer a graça de Deus. Ajuda. Aí, Então muda o e nome as dela. pessoas gritando, Aí não é aleluia, e tudo graça mais. mais. Então, o que a gente deve fazer? Deve receber, mas antes de levar para o coração, né, guardar no coração, a gente deve consultar na Bíblia, porque a Bíblia é o nosso manual. A gente tem acesso à Bíblia, a gente tem acesso à própria palavra de Deus, e o Espírito de Deus, ele é a verdade viva dentro de nós. Então, muitas vezes, assim como o pastor Jean falou, muitas vezes o humano fala e a gente tem que conferir se isso é de Deus ou o humano mesmo falando. Ele já falou, Gui, que a terceira ou quarta geração dentro da igreja já. A avó dele era lá de Lagoinha, Quarta geração. o pai dele, né? Rony Fares de Lagoinha, ministro lá também no Diante do Trono, então já sabe. O Wilson agradece e pede para Deus abençoar o ministério de cada um de vocês. A Rayane Oliveira diz assim: meu nome é Rayane, sou de Fortaleza. Um beijo, pessoal de Fortaleza. Boa, terra boa. Existe um momento certo para sair de debaixo da autoridade de um pastor, mudar de igreja, por exemplo, né? Existe um momento certo? O que vocês têm? Os presbiterianos aí. Chamar momento. Chamar momento certo. É que vocês estão só fazendo pergunta difícil. Meu Deus porque do céu. Tem difícil. presbiteriano sentado aqui, sabe que os presbiterianos gostam de Tem um estudar. momento certo, sim. Principalmente no momento em que a sua família estiver falecendo, que o seu filho estiver tudo perdido, a sua casa está naufragando e você não está sendo alimentada nesse rebanho sem medo algum. Você deve sim procurar um lugar em Cristo onde você não pode deixar o barco afundar e mergulhar. Tem esse momento certo, sim. E acreditar que você é obrigado a permanecer naquele lugar, em situações. É verdade. A Jéssica Moreira ela fala assim: meu antigo pastor falava, vocês precisam ganhar almas. Pastor gera pastor, ovelha gera ovelha. Discordo. O que vocês têm a me dizer? Esse negócio a gente vai mexer numa caixa de marimbondo com essa É outro programa? Outro programa. Não, mas eu acho que Isso nós aí. temos... Esse negócio de outro programa está virando desculpa para não responder as Eu acho perguntas que todo aqui. viu? discípulo gera discípulo. Acho que fica mais fácil, entendeu? É muito Todo mais líder fácil. gera líder. Porque nem questão- todo pastor gera Sabe pastor. qual é a nem questão, todo- Jean? Acho que a gente tem que trazer uma resposta também, até falar aquilo que nós pensamos. Aham. O pastor, ele é uma ovelha também. O pastor ele tem que Isso. ganhar Pelo alma amor de também. Deus, gente. Eu agora só prego, eu não ganho alma. Ele tem que... Essa ovelha não faria essa pergunta se o discurso desse pastor viesse acompanhado de uma ação dele na rua com essas Com ovelhas. certeza. É verdade. Então, se você fica só do púlpito falando que ovelha gera ovelha, vem pergunta como essa. Vem pergunta Agora, se você está na praça, está na rua com o povo, ninguém faz uma pergunta como essa. Que a gente, na verdade, nós geramos ovelhas O juntos. interessante, assim, eu falo também do nosso contexto, o nosso pastor, né, lá na igreja, ele nunca nos pede para fazer alguma coisa, nós, os pastores ali que estão ali com ele ali, Que ele não faça. É verdade. Então, quando ele faz para a gente fazer alguma coisa, é porque ele faz, já fez e assim não tem nenhum problema. Então, Você está lotado de Eu queria Twitter, você tá cheio. a Lúcia Baruaem, me perdoe se eu li errado, viu? Ela faz um comentário de uma fala, acho que do pastor Jorge no bloco anterior. Esses sinais de cansaço, o senhor que falou sobre cansaço, indicam falta de vocação, servem para outras funções e profissões? Claro, né? Serve também para outras funções e profissões. Eu vou ter que correr aqui, olha, não vai dar para ler todo mundo, mas obrigado pela participação de vocês, a Grazi Marçal, a Letícia Casquel, a Rayane Oliveira, a Vitória Rodrigues, o pessoal que está tuitando para a gente, mandando e-mail aqui, não dá para ler todo mundo. Eu queria desde já agradecer a vocês, pastor Fábio, Fabinho, da 8ª Presbiteriana, pastor Jorge Diniz, lá da 2ª Presbiteriana, pastor Isaac, da Lagoinha, o Gui Fares e o José também, lá da Lagoinha, do Elemento Comum. Obrigado pela participação de todos vocês, né? Tudo que nós queremos é levar você a entender o seguinte: a Bíblia diz, como foi citado antes, que Deus ele dará pastores segundo o coração dele para pastorear o povo de Deus. O pastor é para pastorear mesmo, pastorear é cuidar. Agora, cuidar não quer dizer que o pastor tem que ficar satisfazendo todos os caprichos da ovelha. O pastor ele existe para suprir as necessidades reais da ovelha. Existe a diferença entre necessidade real e capricho. E nós sabemos muito bem o que é isso. Por exemplo, pega um pai cuidando do filho. O pai precisa dar um calçado para o filho, mas um tênis de marca que custa R$500 já é um capricho. Então, se o pai puder suprir o capricho, glória a Deus por isso. Se não, dá um tênis mais barato. Mas dar um tênis para o filho calçar é necessidade real, porque o filho não pode andar descalço, é a responsabilidade do pai. Trazendo essa metáfora para o contexto da igreja, do pastor e a ovelha, o pastor ele existe, ele foi dado por Deus, preparado, é capacitado por Deus com vários dons, inclusive muitas vezes até monetários, né, para ajudar a ovelha enquanto igreja, né, que eu estou falando, para ajudar a ovelha
nas necessidades reais dela. Agora, o problema é que tem uma ovelha que quer que o pastor supra os caprichos. Os caprichos é se deve, irmão. Se não tiver, não tem jeito. Bom,